Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 177, onde vamos estudar aqui Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. É aquele que fala assim: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, tá? Vamos estudar hoje os itens 13 ao 16, coragem da fé. Se não me engano, hoje ou semana que vem, será que é hoje ou semana que vem que a gente fecha esse capítulo? Deixa eu ver aqui. O 24, botei aqui no coragem da fé. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma procurada. Candeia debaixo do alqueire, coragem da fé. Hoje é do 13 ao 16. Tá, não, é na semana que vem. Semana que vem a gente fecha com carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Tá, então hoje é o penúltimo estudo desse capítulo 24 e na semana que vem a gente finaliza esse capítulo 24. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. O que você vai encontrar nessa página? Entrou ali, toda sexta-feira tem um vídeo novo. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje vai ser do livro Vinha de Luz. Ó, livro Vinha de Luz. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o Tira Dúvidas. Os primeiros programas tem dúvida que não acaba mais ali que a gente responde. Ah, mas ainda assim tem alguma dúvida? Manda um e-mail pra gente. Olha aqui o e-mail, ó. amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar não só o e-mail com dúvidas, mas se você tiver algum desabafo, quiser comentar alguma coisa, pode mandar o e-mail também, não tem problema nenhum. Tá legal? Então, a gente procura aqui trazer para você, né, tudo mastigado. No texto do Evangelho, no texto da página de preparo, a gente coloca o significado das palavras mais difíceis. A gente sabe que a literatura espírita tem palavrinha complicada. Hoje, por exemplo, né, quixotesca, irascível, atrabiliário, interpelado, redarguir. Então, são palavras que não fazem, perlengas, são palavras que não fazem parte da nossa rotina, né? E aí fica realmente difícil fazer um estudo desse jeito. Aliás, semana passada a gente comentou sobre a importância da gente começar a falar simples, falar fácil, porque fica difícil de uma outra pessoa compreender. Quem quer buscar o Espiritismo, conhecer, ela fala: não, isso não é para mim. Claro, se dá de cara com essas palavras. Então a gente coloca tudo mastigadinho para vocês, tá? Facebook, olha aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, bota tudo junto ali, tá? Clica em curtir, clica no compartilhar. Mais importante que curtir é compartilhar, porque nessa hora você se transforma em instrumento de auxílio ao teu próximo, tá? Para que outras pessoas visualizem, conheçam e possam também adquirir a prática do Evangelho no Lar, aquela faxina espiritual que acontece no ambiente onde você se encontra fazendo esse estudo, né? Então, tudo de bom e tudo de melhor aí, tá certo? A gente começa sempre, né, 5 minutos iniciais de introdução. Você que já estiver vendo pela primeira vez, nas próximas, não quero ver o Sérgio falando desse início não. Já bota aí, ó, já avança aí para 5 minutos exatos, que é quando a gente começa o nosso estudo, que vai ser exatamente agora.
ok? Prece de abertura então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, irmãos de luz que aqui se encontram neste ambiente, obrigado por mais esta oportunidade concedida para que viemos a estudar, a aprender, a conhecer, a refletir e principalmente colocar na prática os valores que aqui nos são mostrados a cada semana de estudo de Evangelho no Lar. Pedimos para que possa este ambiente ser totalmente harmonizado, totalmente limpo, espiritualmente falando, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? A página de preparo, o livro Vinha de Luz, capítulo 51. Então hoje a gente fala sobre coragem da fé. E aí no capítulo 51, o Vinha de Luz, que foi escrito pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, tem como título Não se envergonhar. Então vamos lá. Ele começa com uma citação de Jesus que foi anotada por Lucas no capítulo 9, versículo 26, que diz o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então o que o Emmanuel explica aí? Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmações quixotescas. Quixotesca vem de Dom Quixote, e de Dom Quixote vem de forma ingênua, ok? Então tem muitos que se acham, né, satisfeitos consigo mesmo porque fazem algumas afirmações ingênuas. Congregam-se, participam em grandes discussões atrabiliárias, violentas e irascíveis, que se irritam, né? Então, gente que entra naquela discussão e que briga, e que discute, que fica de cabeça quente, né? Que os ânimos ficam alterados. Então ele fala, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados, questionados sobre a fúria em que se comprazem, que sentem prazer, né, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir. Redarguir o quê? É responder opondo com outro argumento, dizendo que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. É aquele cara que ele fala assim, falar mal de alguma coisa, ele fica danado, fica uma arara, e vai brigar, e vai discutir, e às vezes vai sair até no tapa, querendo impor a sua religiosidade para alguém. Uma vez eu estava voltando do trabalho, e estava no trem, estava voltando no trem. O trem aqui no Rio de Janeiro, ele tem assim um vagão que geralmente ficava o pessoal que era crente, um outro vagão que ficava um pessoal jogando baralho, que a viagem era longa, era um negócio assim meio democrático, né? Mas é lógico que naqueles horários que o trem estava muito cheio, não tinha jeito, né? E eu estava voltando, já era um horário tarde, e volta e meia entrava gente lendo Bíblia, fazendo aquela coisa toda no trem, né? E o que acontecia? O trem também tinha muito trabalhador que já estava ali cansado, arrebentado, né? Que já tinha de manhã cedo, 5 da manhã, já tinha saído para trabalhar e enfim, voltando 9 da noite. Então o sujeito no vagão dormia ali, ficava, né? Dava aquelas cabeçadinhas assim, né? De dormir. E entram lá, né? Falando, e o senhor no alto da montanha, blá, 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 blá. E esse cara lendo, querendo pregar ali, vendo o sujeito naquela condição dormindo, rapaz, mas ele chegou
perto dele, né? E foi, e o Senhor no alto da montanha. O cara tomou um susto assim, né? É esse sujeito aqui, que é até ingênuo, né? Será que ele acha que aquele cidadão ali, ele está com cabeça para isso, ele está em condição disso, né? Né? Por pouco ele não toma um supapo do cara, porque o cara tá cansado ali, dormindo, e ele chega, né? Tudo tem sua hora. Então vamos lá. Aí o Emmanuel vai dizer então aqui, ó, todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes, elevados, diante das tarefas de cada dia. Você aceita Jesus? Aí o cara fala, aceito. Ah, tá bom. Aí no dia seguinte ele trai a mulher, ele faz ali, rouba ali no trabalho, faz um monte de coisa errada, mas ele fala que aceita Jesus. Está aceitando o quê? Que maluquice é essa? E olha, 90% é assim. 90%. Sérgio, não está exagerado não? Bom, o Emmanuel fala, André Luiz que fala que a região do umbral, mais de 3/4 da população, então vamos botar 75%, vai ser visitado pela gente, por causa das nossas atitudes, das nossas vibrações, das nossas ações. 3/4. Então 90% foi exagerado? Então vamos botar 75%. Pronto. 3/4 corresponde a 75%. É muita coisa, né? É muita gente que fala e, enfim, tem na língua um discurso e na prática, na atitude, uma outra posição. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. É aquela velha frase, né? Ah, você aceita Jesus e tal. Quando desencarnar, eu posso garantir para você, ninguém vai perguntar para você qual é a tua religião. Mas vai perguntar para você o que você fez de bom. O que você fez de auxílio ao teu próximo. Como anda o seu amor, a sua caridade, o seu perdão, a sua fé. Isso sim vai ser perguntado, ok? Então vamos lá. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, acomodados com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas. Perlengas são discussões discursos sem sentido, futilidades calorosas, das quais cada contendor, participante da briga, regressa mais exasperado, irritado, enfurecido, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Tá? Então, o que acontece? Ele fala aqui sobre aquelas pessoas que gostam de discutir religião. Religião não se discute. Não se discute. Você tem a sua, você tem nessa religião os valores e princípios morais, de bom caráter, de boa conduta, de auxílio ao próximo. No aspecto filosofia, e a partir daí você pratica o bem. A melhor forma de você, entre aspas, convencer alguém a conhecer a sua religião não é com brigas, não é brigando, discutindo e falando, sabe como é? É dando um bom exemplo. É pelas suas atitudes você mostrar ali
O cara fala, caramba, aquele sujeito ali, ele é espírita, e ele, pô, tá sempre bem, tá sempre tranquilo. Diante das dificuldades, diante de tudo, ele costuma se comportar muito bem. Eu não vejo aquele cara desesperado, apavorado, esbaforido. E eu conheço um outro cara que é espírita que é assim também. E eu conheço um outro que também é assim. Caramba, será que é coincidência? Eu quero conhecer. Aí sim, devagarzinho, né? A gente vai encontrando isso aí. Então, já vimos então essa parte, né? Da página de preparo. Vamos ao Evangelho. Capítulo 24, não ponhais a candeia. Candeia é uma lamparina, né? Uma luminária antiga, debaixo do alqueire. Alqueire é um móvel daquela época, móvel antigo, né? Não ponha a luz embaixo da mesa, né? Bote acima da mesa. Itens 13 ao 16, coragem da fé. Então no item 13 vem uma citação ali que foi anotada por Mateus no capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. A anotação agora no item 14 é de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem dele também se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, interpreta-se muita gente aí que não, aceite Jesus, porque senão ele vai ser negado. Aceitar Jesus está longe de ser meras palavras. Muito longe. Aceitar Jesus é atitudes. É isso. E vamos ver então no item 15 qual a explicação da espiritualidade. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima, em grande admiração entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta sua opinião ou em renegá-la, mas há casos em que isto constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Tudo bem. Então, ele está falando sobre essa coragem de você manter firme aí a tua opinião. Jesus profliga. O que é profliga? É destruir com argumentos, tá? Ele acaba com essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente e trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Aqui é que está desenvolvimento e aplicação do Evangelho. É esse o ponto-chave. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. É importante eu manter
a minha posição? Eu sou espírita. Eu não vou falar, eu não vou dizer pra ninguém que eu não sou espírita. Ah, caramba, olha, aquele pessoal, todo mundo ali é católico. Se eu disser isso, vão me atacar. Por quê? E aí você vai então dizer que não é? Tem muita gente que sente vergonha de falar. Você pode falar, sou espírita. Até na frente de evangélicos, sou espírita. Ah, mas Sérgio, os evangélicos vão te massacrar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Tem uma frase que diz o seguinte, como é que foi? Falaram para um sujeito que, poxa, mas você é uma pessoa boa, você fica com essa bondade aí, e aí você pode se dar mal com isso, porque tem muita gente que é aproveitadora, que vai querer se dar bem em cima de você. E aí o sujeito falou assim, olha, aí o problema não é meu, o problema é dos aproveitadores. Ele, com uma simplicidade tremenda, o que ele falou ali? Que ele faz a parte dele. Ele segue o caminho dele, ele segue as boas intuições, a prática do evangelho sendo uma pessoa bondosa. Se o outro está se aproveitando, ele vai estar criando débitos para ele. É isso o que ele coloca, né? Sobre essa parte de você manter a sua posição. Mas não é manter com discurso e brigando e nada disso. É com atitudes. Você se mostra espírita ou você se mostra cristão, não é pelas palavras, é pelas atitudes. Chove de gente que vai à missa todo domingo e na segunda-feira está roubando, fazendo um monte de besteira. Que cristão é esse? Então é nesse sentido que Jesus falou que ele está renegando ao Cristo. E aí o Cristo vai falar, eu também não te conheço. Porque é causa e efeito. Você, como falam, né, em outras religiões, aceitar Jesus, não é? Ah, Jesus, eu te louvo, e etc, etc. Louva, né? Alguns acendem vela, alguns acendem... E na prática não faz nada do que ele ensinou. Jesus, ele só aceitou um título. Ele não aceitou o título de rei, não aceitou o título de nobre, de fantástico, não. Mas teve um título que ele aceitou: mestre. O mestre faz o quê? O mestre ensina. O mestre ensina e a gente segue as lições do mestre. Aceitar Jesus é o quê? Seguir as lições do mestre. É isso que se coloca. É esse o ponto que a gente deve procurar entender. Por isso o Evangelho no Lar, porque a cada semana a gente aprende uma lição nova. Para quem acompanha, hoje é o número 177, não é isso? É o 177. Para quem acompanha desde o número 1, quanta coisa já mudou em você? Quantas lições que já foram aprendidas? Será que a gente começou isso em 2012? Será que hoje somos pessoas melhores do que em 2012, quando foi iniciado esse trabalho? Se somos, legal, está surtindo efeito. Se não somos, está na hora de pensar. Caramba, não melhorei nem um pouquinho, tem uma coisa errada, né? Então a gente deve compreender isso e manter a sua posição. Eu sou espírita, eu sou cristão. Por que você vai dizer que não na hora? Mas na escolinha ué, devagarzinho a gente vai colocando esses valores, né? Tudo bem, pode um ficar, não quero falar ainda, de repente o seu filho na escola, ele prefere não falar, ele prefere ficar quieto. Tá legal.
Também ninguém vai chegar, fale, você tem que falar! Não, isso é uma imposição, isso não tem nada a ver, nada de espírita ou de cristão. Mas você, aos poucos, vai mostrando aos seus filhos, vai mostrando às pessoas que é importante você manter os seus valores. Tem um filme chamado Deus Não Está Morto. O nome do filme, Deus Não Está Morto. Que conta uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Numa universidade, um professor ateu, e o cara casca grossa, né? Ele exigiu que os alunos fizessem, no primeiro dia de aula, escrevessem numa folha de papel a frase Deus está morto, e que assinassem o nome. Ele falou, fazendo isso vocês já vão ter aí, já vão garantir uma nota alta para a primeira avaliação. E todos assinaram, com exceção de um rapaz. E esse rapaz falou, não vou assinar isso, só porque você está dizendo, só porque você vai me dar ponto na média, ponto na nota, não vou fazer isso. E aí o filme se desenvolve, né? É muito bacana a história, e o professor desafia esse aluno no final da aula, em 3 aulas, no final, nos 20 minutos finais, serem dele, para ele então provar que Deus está vivo. E aí o filme é bem bacana, é bem interessante, tá? O filme Deus Não Está Morto. Vai até ter uma continuação, ou já tem, não sei, parte 2 aí também, de um outro caso nos Estados Unidos sobre isso. Mas vamos lá então, né? Então acho que deu pra gente entender direitinho. Chegou a hora daquela prece, aquela vibração pelas pessoas queridas, tá? Eu vou começar com a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e mencione o nome dessas pessoas, tá? Assim como o estudo do Evangelho, a gente está fazendo a leitura, chegou um momento, eu queria fazer um comentário, você pausa e vocês comentem aí entre si, tá legal? Então vamos agora para a prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por aqui estarmos e pela oportunidade de fazermos um pedido muito especial aos amigos, aos inimigos, encarnados ou desencarnados, que tiverem aqui seus nomes citados, ou simplesmente por serem pessoas que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas vibrações, que possa cada irmãozinho ou irmãzinha receber a luz, o auxílio, o amparo, a resignação, o socorro, que lhes sejam enviados estes fluidos de boas energias. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos falar os nomes. Pausou. Soltou, pause, fluidificação da água. Depois de tantos programas que eu falo, né? Estamos atrasados. Hoje a gente está no tempo, está até com uma folga, né? Fluidificação da água. Ó, você está vendo aí o programa Minutos de Espiritismo? Procura o número 23, que fala tudo sobre fluidificação da água. Tá ok? Inclusive fotos das moléculas de água ao receberem uma prece, uma boa vibração, um japonês chamado Masaru Emoto. Vale a pena conferir o trabalho dele, tá certo? Então vamos lá. Pegou a jarra, vamos colocar as mãos aqui sobre a jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, viemos pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocando aqui a minha água.
saúde. E chegou a hora da prece de encerramento. Então, vamos lá. Querido Deus, espiritualidade amiga, benfeitores que aqui estiveram neste ambiente harmonizando, purificando, vibrando, espíritos que aqui estiveram também estudando conosco, aprendendo e refletindo conosco, agradecemos por mais esta oportunidade de termos essas lições que nos ajudam a melhorar cada vez mais, que possamos a cada dia praticar perante o nosso próximo os valores do amor, do perdão, da caridade, da fé, do auxílio, da tolerância, da paciência, da perseverança, do trabalho, da alegria, e que possamos assim sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos algum desses valores aqui citados. Pedimos muita proteção durante esta semana, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje, né? Tenham todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Curtam, compartilhem aí no Facebook, tá ok? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!